Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Um Feliz Natal para você, meu irmão. Um Feliz Natal para você, minha irmã. É a nossa saudação de Feliz Natal, justamente porque nós estamos vivendo a oitava do Natal. A igreja nos oferece essa linda oportunidade de, durante 8 dias, celebrarmos o Natal de Jesus, o Natal do nosso Salvador. É como se esses 8 dias fossem um único dia. Porque celebrar festivamente a memória do nascimento de Jesus é celebrar os inícios da salvação da humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e por meio do mistério da encarnação do Filho de Deus, inaugurou-se a salvação da humanidade. Esta salvação que Jesus nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. E aqui é importante lembrarmos essa relação estreita entre o mistério da encarnação e o mistério da nossa salvação, que se concretizou por meio da Páscoa de Jesus, sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. É por isso que a igreja celebra festivamente a memória do Natal de Jesus, celebrando a Eucaristia, celebrando o mistério pascal de Jesus. Para que as graças de Deus, para que a misericórdia do Pai possa transformar ainda mais nossas vidas, nossos corações, vamos meditar a palavra de Deus do Evangelho do dia de hoje, este 5º dia da oitava do Natal. Hoje, dia 29 de dezembro. O Evangelho está em São Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 35. Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste 5º dia da oitava do Natal de Jesus, nós nos deparamos com este Evangelho, onde o menino Jesus é levado ao templo para ser consagrado ao Senhor.
Maria e José, nessa linda atitude de obediência à lei de Deus, levam Jesus para ser ofertado ao Senhor. Oxalá assim seja também na vida das nossas crianças, onde pai e mãe têm a coragem de testemunhar a sua fé, levando as crianças para receber na igreja o sacramento do batismo, de modo que as crianças sejam consagradas ao Senhor. No entanto, é impressionante percebermos também no Evangelho de hoje que o velho Simeão, este homem que de alguma forma representava o Antigo Testamento, ele se alegra quando toma em seus braços o menino Jesus e bendiz a Deus, porque ele teve a graça de ver com seus olhos a salvação, que é Jesus, o Salvador. O próprio São Lucas diz no Evangelho que Simeão era um homem conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele. E o Espírito Santo disse ao coração de Simeão que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. E ele teve a graça de reconhecer em Jesus esse Messias. Que coisa linda! E por isso ele bendiz a Deus. Nós também, irmãos e irmãs, em nosso dia a dia, podemos ter esta sensibilidade de fé, esta capacidade de perceber também as manifestações da salvação de Deus. E depois, Simeão se volta para Maria para dizer o que esse menino realizaria. Um menino que, pela graça de Deus, seria motivo de queda, como também de reerguimento para muitos em Israel. Um verdadeiro sinal de contradição, e é até hoje, porque pela fé muitos acolhem Jesus como Senhor e Salvador, mas outros ainda não o acolheram. Outros ainda não o reconhecem como Salvador, e nós rezamos por esses irmãos e irmãs, e nós pedimos ao Pai das Misericórdias que esses irmãos e irmãs se convertam à fé e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Por fim, Simeão diz que uma espada traspassaria a alma de Maria, mãe de Jesus. É o anúncio da paixão e morte de Jesus, o cumprimento da nossa salvação, do projeto salvífico de Deus. É com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E de modo especial, abençoai esta água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos dê força e coragem para viver no nosso dia a dia o testemunho da fé por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Sagrada Família, de Jesus, Maria e José,
sobre vós e as vossas famílias. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.